E se eu te dissesse que a voz mais perigosa que você ouve não vem de fora, mas de dentro, e que 99% dos homens a obedecem como a um mestre, sem perceber que estão acorrentados por ela? Essa voz, seu crítico interno, é o arquiteto da sua paralisia. Ela se disfarça de prudência, de realismo, mas seu único objetivo é te manter pequeno, seguro e medíocre. Neste vídeo, vamos dissecar essa máquina de autossabotagem. Mas não vamos usar as ferramentas frágeis do pensamento positivo. Vamos usar o aço forjado do estoicismo. Vou te entregar um método, um sistema de combate mental, para não apenas confrontar, mas silenciar essa voz. Isso não é para todos. A maioria prefere o conforto da sua prisão mental. Mas se você sente que há uma força maior dentro de você, esperando para ser libertada, então você está no lugar certo. Esta é a sabedoria que separa os homens que são governados por suas mentes daqueles que governam suas mentes. Antes de começarmos, quero que você faça uma pausa. Pense e comente abaixo. Qual foi a última grande ideia ou ação que essa voz te convenceu a abandonar? Vamos ser claros. O crítico interno não é um defeito de fabricação. É um mecanismo de sobrevivência primitivo que deu errado. Em um mundo antigo, o medo de errar, de ser expulso da tribo, significava morte. Essa voz era a sua sentinela. Mas hoje, o mundo mudou. A tribo é global. Os riscos são diferentes, mas a sentinela continua gritando em seus ouvidos sobre perigos que são, na maioria das vezes, ilusórios. Ela te diz que você não é bom o suficiente para aquela promoção, que aquela mulher está fora do seu alcance, que sua ideia de negócio é ridícula. Ela usa suas falhas passadas como munição e suas inseguranças como um mapa para o ataque. E o mundo moderno joga lenha nessa fogueira. As redes sociais são um campo de comparação constante. A cultura da perfeição exige que você nunca falhe. O resultado? Um homem paralisado. Um homem que vive em uma fração do seu potencial, com medo de dar um passo em falso. O primeiro erro que a maioria comete é tentar lutar contra essa voz de frente, ou pior, tentar sufocá-la com afirmações vazias. Isso é como tentar apagar um incêndio com gasolina. O método estoico é diferente. Não se trata de lutar. Trata-se de estratégia. Trata-se de se tornar um general tão habilidoso que os gritos de um único soldado assustado se tornam um ruído de fundo irrelevante. É sobre isso que falaremos hoje. Primeira parte. O diagnóstico. Para derrotar um inimigo, você precisa conhecê-lo. A maioria dos homens nem percebe que está em uma guerra. Eles pensam que os pensamentos do crítico interno são seus pensamentos. Eles acreditam que aquela voz de dúvida é a voz da razão. Este é o engano fundamental. O primeiro passo para a soberania mental é criar uma separação. Você não é a voz na sua cabeça. Você é aquele que a ouve. Pense nisso por um momento. Se você pode observar um pensamento, quem é o observador? Essa distinção é a sua primeira arma. O crítico interno é um inquilino barulhento na sua mente, não o proprietário. Ele não paga aluguel e ainda assim quer ditar as regras da casa. Nosso primeiro objetivo é colocar uma ordem de despejo metafórica em sua autoridade, não em sua existência. Você não pode expulsá-lo, mas pode revogar seu poder de decisão. Esse entendimento é o que separa o amador do estrategista mental. Como essa voz opera? O crítico interno é um mestre da generalização e da catastrofização. Ele pega um único erro e o transforma em uma prova da sua incompetência total. Você comete um erro em uma apresentação e ele sussurra: "Você é um fracasso, todos viram." Ele pega uma pequena rejeição e a transforma em um veredito sobre o seu valor como homem. Ele não opera com lógica, mas com emoção crua, principalmente o medo. O medo de ser julgado, o medo de falhar, o medo de não ser o suficiente. A sua estratégia é te manter em uma zona de conforto tão pequena que se torna uma cela de prisão.
Ele te vende segurança em troca da sua ambição. Ele te oferece a ausência de dor em troca da ausência de crescimento. É um acordo péssimo, mas um que 99% dos homens aceitam sem questionar. A partir de hoje, você vai começar a questionar cada palavra que ele diz. O exercício prático para começar a dissecar essa voz é simples, mas profundo. Chame-o de a transcrição do tirano. Pegue um caderno. Pelos próximos 7 dias, sempre que você se sentir paralisado, ansioso ou com uma forte sensação de autocrítica, pare e escreva o pensamento exato que está passando pela sua cabeça. Não o edite, não o julgue, apenas transcreva. Eu vou falhar nessa entrevista de emprego. Ela nunca sairia com alguém como eu. Eu não sou disciplinado o suficiente para começar a treinar. Ao final da semana, leia o que você escreveu. Você notará padrões, as mesmas acusações, as mesmas palavras, os mesmos medos repetidos. Você verá que o seu crítico não é um gênio maligno e criativo. Ele é um disco arranhado, tocando as mesmas faixas de insegurança. Vê-lo no papel, fora da sua cabeça, o despoja de seu poder. Ele deixa de ser uma verdade e se torna o que realmente é. Apenas uma série de palavras. Agora que você identificou as táticas do inimigo, vamos introduzir a primeira e mais fundamental ferramenta do arsenal estoico, a dicotomia do controle. Epicteto, um escravo que se tornou um dos mais reverenciados filósofos estoicos, resumiu isso de forma brilhante. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Esta é a base de toda a tranquilidade e poder pessoal. Seu crítico interno prospera na confusão entre essas duas categorias. Ele te atormenta com coisas que estão completamente fora do seu controle. O que os outros pensam de você, o resultado final de um projeto, a reação de alguém às suas palavras. A sua tarefa, como estrategista, é traçar uma linha clara na areia. Em qualquer situação, pergunte a si mesmo: o que aqui está sob meu controle e o que não está? Você não controla a economia, mas controla seus hábitos de trabalho e de poupança. Você não controla se alguém vai te amar, mas controla o quão amável e virtuoso você é. Vamos aplicar a dicotomia do controle diretamente ao crítico interno. A existência da voz, fora do seu controle, ela vai aparecer. Os pensamentos negativos que ela gera, fora do seu controle. Eles são como o clima, surgem no horizonte da sua consciência. Mas a sua adesão a esses pensamentos, se você acredita neles, se você os transforma em ação ou inação, isso está 100% sob seu controle. Esta é a virada de chave. O homem comum tenta parar os pensamentos, ele tenta forçar a si mesmo a ser positivo. O estoico não perde tempo com isso. Ele deixa o pensamento passar como uma nuvem no céu e foca unicamente em suas ações. O crítico diz: você vai falhar. O estoico responde com a ação: isso está fora do meu controle. O que está no meu controle é me preparar da melhor forma possível, e é isso que farei agora. O poder não está em silenciar a voz, mas em tornar seu volume irrelevante através da sua escolha de focar no que você pode, de fato, fazer. A segunda ferramenta estoica é o distanciamento cognitivo. É a prática de observar seus pensamentos sem se identificar com eles. O homem mediano funde-se com seus pensamentos. Ele pensa: eu sou um fracasso. O praticante do estoicismo aprende a reformular: estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Percebe a diferença sutil, mas monumental? Na primeira frase, o pensamento é a sua identidade. Na segunda, é apenas um evento mental passageiro que você está observando. É a diferença entre estar no meio de uma tempestade e observá-la de uma janela segura. O seu crítico interno perde todo o poder quando você para de se identificar com as histórias que ele conta. Ele precisa que você acredite que a voz dele é a sua voz. O distanciamento cognitivo corta essa conexão.
Você se torna o cientista da sua própria mente, observando os dados, os pensamentos, sem se deixar levar por eles. Um exercício poderoso para treinar o distanciamento cognitivo é nomear seu crítico. Dê a ele um nome, talvez até um nome levemente ridículo. O comandante Medo, Rádio Pânico, seu Zé Dúvida. Quando a voz começar, em vez de dizer, eu estou pensando que não sou bom o suficiente, você pode dizer, ah, lá vem o seu Zé Dúvida com a mesma história de sempre. Isso pode parecer bobo, mas é uma técnica psicológica incrivelmente eficaz. Ela cria espaço. Ela te lembra que o locutor não é você. Ela transforma um ataque interno aterrorizante em um programa de rádio chato e repetitivo que você pode simplesmente escolher ignorar ou abaixar o volume. Você não discute com o rádio. Você não tenta convencê-lo. Você simplesmente reconhece que ele está lá e volta sua atenção para a estrada à sua frente. É um ato de poder silencioso. A terceira arma em nosso arsenal é uma das mais incompreendidas e potentes, a premeditatio malorum, ou a visualização negativa. A mente moderna, viciada em positividade tóxica, foge dessa ideia, mas o estoico a abraça. Em vez de tentar se convencer de que tudo vai dar certo, você dedica um tempo para contemplar o que aconteceria se tudo desse errado. O que aconteceria se você falhasse na apresentação, se fosse demitido, se a empresa quebrasse? O seu crítico interno usa esses medos como armas porque você nunca os encara de frente. Eles vivem nas sombras da sua mente, disformes e aterrorizantes. A visualização negativa acende a luz. Você pega o pior cenário que seu crítico pode imaginar e o analisa calmamente. Ok, eu falhei na apresentação. Ficarei envergonhado por um tempo. Talvez meu chefe fique desapontado. Terei que trabalhar para reconquistar a confiança. É desconfortável? Sim. É o fim do mundo? Não. Eu sobreviverei. Ao praticar a premeditatio malorum, você rouba a munição do seu crítico. Quando ele grita, você vai falhar e vai ser terrível, você pode responder calmamente, eu já pensei sobre isso, eu tenho um plano para lidar com o fracasso. Eu sei que posso sobreviver a ele. Seu poder de me assustar com isso acabou. Isso é o que a resiliência significa. Não é a crença de que você nunca vai cair, mas a confiança profunda de que, se cair, você sabe como se levantar. O homem que teme o fracasso é paralisado por ele. O homem que já contemplou o fracasso e aceitou sua possibilidade, torna-se livre para agir com coragem. Ele joga para ganhar, enquanto os outros jogam para não perder. E essa é uma diferença fundamental na arena da vida. Comece pequeno. Antes de uma tarefa que te causa ansiedade, gaste 5 minutos imaginando o pior resultado e como você lidaria com ele. Você se surpreenderá com a calma que isso te trará. A quarta ferramenta estoica nos eleva acima do campo de batalha. É chamada de a visão de cima. Marco Aurélio, o imperador filósofo, praticava isso constantemente. Em seu diário, ele se lembrava de se retirar para dentro de si e visualizar o mundo de uma perspectiva cósmica. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, acima da sua cidade, acima do seu país, vendo o planeta inteiro como uma pequena esfera azul no vasto negrume do espaço. Veja toda a história humana, os impérios que nasceram e morreram, os bilhões de vidas que vieram e se foram. Agora, dessa perspectiva, olhe para o problema que seu crítico interno está transformando em uma catástrofe. Aquele e-mail que você tem medo de enviar. Aquela conversa difícil que você está adiando. Aquela pequena gafe social que te atormenta. Quão grande isso realmente é no grande esquema das coisas? A resposta é infinitesimal. Não se trata de invalidar seus problemas, mas de colocá-los em sua perspectiva correta. O crítico interno opera em um micro-universo onde você é o centro de tudo e cada pequeno erro tem consequências cósmicas. A visão de cima destrói essa ilusão de autoimportância. Ela te lembra que você é parte de algo muito, muito maior.
Seu ego, que é o combustível do crítico, se dissolve um pouco. A ansiedade diminui. Você percebe que a maioria das coisas com as quais se preocupa não importará em 10 anos, muito menos em 10.000. Essa prática te dá uma dose de humildade e, paradoxalmente, uma imensa liberdade. Se suas preocupações são pequenas, você fica livre para ser ousado. Você fica livre para arriscar, para tentar, para viver de forma mais completa, porque a paralisia do medo perde seu fundamento. A próxima vez que se sentir sobrecarregado pela autocrítica, feche os olhos por 1 minuto e faça essa viagem mental. Voe alto, olhe para baixo e respire. Segunda parte. A contraofensiva. Agora que temos as ferramentas defensivas, é hora de atacar. Não a voz, mas as falsas narrativas que ela cria. A primeira tática ofensiva é o uso do diário como uma arma. Não um diário de sentimentos, mas um diário de guerra. É aqui que você leva os pensamentos que transcreveu no primeiro exercício e os submete a um interrogatório lógico, no estilo de Sócrates. Pegue uma acusação do seu crítico. Por exemplo, eu não sou disciplinado o suficiente para construir um negócio. Agora, haja como um promotor implacável contra essa ideia. Primeiro, questione a evidência. Quais são as provas de que não sou disciplinado? Sim, eu procrastinei ontem. Mas e as provas em contrário? Eu me formei na faculdade, o que exigiu anos de disciplina. Eu mantenho um emprego, o que exige disciplina diária. Eu aprendi a tocar um instrumento, o que exigiu disciplina. Continue o interrogatório. Questione a definição. O que significa disciplinado o suficiente? Existe um nível mágico de disciplina? Ou a disciplina é um músculo que se constrói com a prática? Em seguida, questione a lógica. É lógico concluir, a partir de alguns atos de indisciplina, que eu sou inerentemente indisciplinado para sempre? Isso não é uma generalização grosseira? Ao fazer isso, você não está se engajando em pensamento positivo. Você está se engajando em pensamento racional. Você está expondo as falácias lógicas do seu crítico. Você está desmantelando o caso dele, tijolo por tijolo. A maioria dos homens nunca faz isso. Eles aceitam a acusação do crítico como um veredito final. O estrategista estoico leva o acusador ao tribunal e o expõe como uma fraude. Faça isso consistentemente, e a voz do crítico começará a soar menos como um juiz e mais como um tolo. A segunda tática ofensiva é uma das mais profundas do estoicismo. Amor fati, o amor ao destino. Seu crítico interno adora usar seu passado contra você. Ele constantemente te lembra de seus erros, seus fracassos, suas humilhações. Ele os apresenta como prova de que você está destinado a falhar novamente. Amor fati é a arma definitiva contra isso. Não se trata de apenas aceitar seu passado. Trata-se de amá-lo. Trata-se de olhar para cada erro, cada dor, cada dificuldade e dizer: bom, isso me tornou mais forte, isso me ensinou algo, isso me forjou. Eu não mudaria nada, porque remover aquela peça removeria a fundação sobre a qual eu construo minha força hoje. O homem que odeia seu passado está acorrentado a ele. O homem que ama seu passado o transforma em combustível. Pense no seu maior fracasso, aquele que seu crítico mais gosta de usar. Agora, em vez de recuar, incline-se para ele. Pergunte a si mesmo: o que eu aprendi com isso? Como essa experiência me tornou mais resiliente, mais sábio, mais humilde? Como posso usar essa cicatriz como um símbolo de força, não de vergonha? Nietzsche, que foi profundamente influenciado pelos estoicos, disse: o que não me mata, me fortalece. Amor fati é a internalização radical dessa ideia. Quando o seu crítico trouxer à tona um erro do passado, em vez de se encolher, agradeça-lhe. Obrigado por me lembrar daquela lição valiosa. Aquela experiência foi necessária para que eu me tornasse o homem que sou hoje. Isso desliga completamente o circuito da vergonha e do arrependimento no qual o crítico prospera.
Você não está mais fugindo do seu passado. Você está de pé sobre ele. A terceira e talvez a mais poderosa tática ofensiva é a ação como antídoto. O crítico interno prospera na inação. Ele te paralisa com a análise, te prende em ciclos de dúvida, e enquanto você está parado, ele fica mais forte. A ação, por menor que seja, é o solvente universal para a paralisia da autocrítica. O crítico diz: você nunca vai conseguir escrever aquele livro. A resposta não é discutir. A resposta é sentar e escrever uma única página. O crítico diz: você está muito fora de forma para ir à academia. A resposta é colocar seus tênis e caminhar por 10 minutos. A ação não precisa ser massiva. Na verdade, ações pequenas e consistentes são mais eficazes. Cada pequena ação é um voto de confiança em si mesmo. É uma prova, em linguagem de realidade, de que a narrativa do crítico está errada. Aqui entra outro conceito estoico. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Isso não é para ser mórbido, é para ser um catalisador. Você tem uma quantidade finita de tempo neste planeta. Você vai gastá-lo ouvindo os medos de um tirano imaginário na sua cabeça? Ou vai usá-lo para agir, para construir, para experimentar, para viver? A consciência da morte coloca as objeções do crítico em perspectiva. O medo do julgamento, o medo do fracasso, tudo isso se torna trivial diante da aniquilação. O que é mais assustador? Tentar e talvez falhar, ou chegar ao fim da sua vida cheio de arrependimento pelo que você não tentou. Use a mortalidade como seu conselheiro. Quando a paralisia da análise atacar, pergunte a si mesmo: se eu soubesse que tenho apenas mais um ano de vida, eu estaria perdendo tempo com essa dúvida? A resposta quase sempre será não. E isso te impulsionará para a ação. A quarta tática ofensiva é a prática do desconforto voluntário. O seu crítico interno é como um pai superprotetor e neurótico. Ele quer te manter envolto em algodão, longe de qualquer dor, risco ou desconforto. Ao buscar voluntariamente o desconforto, você o treina para se calar. Você prova, para si mesmo e para ele, que você é mais forte do que ele pensa. Tome banhos frios. Jejue por um dia. Faça um treino que te leve ao seu limite. Durma no chão por uma noite. Essas não são penitências. São exercícios de fortalecimento da vontade. Cada vez que você escolhe o caminho mais difícil, você envia uma mensagem para a sua psique. Eu não sou frágil. Eu posso lidar com a dificuldade. Sêneca dizia que devemos reservar alguns dias por mês para viver como se fôssemos pobres, para comer o mínimo, vestir as roupas mais simples. O objetivo? Perceber que as coisas que mais tememos, muitas vezes não são tão terríveis assim. Quando você se acostuma com o desconforto voluntário, o medo do desconforto involuntário diminui drasticamente. O crítico diz: não peça esse aumento, seu chefe pode dizer não e vai ser desconfortável. Sua mente, já treinada no desconforto, responde: e daí? Eu lido com o desconforto antes do café da manhã. Eu posso lidar com uma conversa estranha de 5 minutos. Você expande sua zona de conforto ao sair dela de propósito. Você se torna antifrágil. Os pequenos contratempos e rejeições da vida perdem o poder de te abalar. Você não está mais otimizando sua vida para o conforto. Você a está otimizando para a força. E um homem forte tem um crítico interno muito, muito quieto. Terceira parte. A cidadela da mente. As ferramentas e táticas são essenciais, mas para uma vitória duradoura, você precisa construir uma fortaleza. A cidadela interna é sua filosofia pessoal, seu código de conduta, seu novo monólogo interno que irá, com o tempo, substituir o do crítico. O primeiro pilar desta cidadela é a virtude. Para os estoicos, a virtude, sabedoria, coragem, justiça e temperança é o único bem verdadeiro. Riqueza, status, opinião alheia, tudo isso é indiferente. Eles são preferíveis, mas não essenciais para uma boa vida. O seu crítico interno está obcecado com os indiferentes.
Ele te julga pelo seu salário, pelo seu número de seguidores, pela aprovação dos outros. Ao mudar seu sistema de valores para a virtude, você muda o placar do jogo. Você para de se julgar pelos resultados e começa a se julgar por seus esforços e seu caráter. Como isso funciona na prática? Digamos que você iniciou um projeto e ele falhou. O crítico grita: você é um fracasso. Mas se seu objetivo principal era a virtude, você pode se perguntar: eu agi com coragem ao tentar algo difícil? Eu agi com justiça com meus parceiros? Eu agi com sabedoria, aprendendo com meus erros? Eu agi com temperança, não desmoronando agora? Se a resposta for sim, então, pelos padrões estoicos, você não falhou. Você teve sucesso no que realmente importa, no exercício do seu caráter. O resultado externo está fora do seu controle. Seu caráter não está. Ao focar na virtude, você constrói uma autoestima que não pode ser abalada por falhas externas. Sua sensação de valor vem de dentro, da qualidade de suas ações, não da aprovação do mundo. Esta é a fundação da sua cidadela. O segundo pilar da sua cidadela é a escolha de seus modelos. Você se torna aquilo que contempla. Se você passa seu tempo consumindo a vida superficial de celebridades e influenciadores, seu crítico interno terá um arsenal infinito de comparações para usar contra você. Os estoicos nos aconselham a escolher nossos modelos com sabedoria. Leia sobre a vida de homens e mulheres de grande caráter. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. Mas também líderes, cientistas, artistas que enfrentaram adversidades incríveis com graça e resiliência. Pessoas como Nelson Mandela, Viktor Frankl, Theodore Roosevelt. Quando o seu crítico disser que você não consegue lidar com algo, pergunte a si mesmo: como Marco Aurélio lidaria com isso? Essa pergunta muda sua perspectiva. Ela te eleva de seus pequenos medos para um padrão mais alto de comportamento. Você começa a emprestar a força deles. Ter um conselho de sábios em sua mente é um contrapeso poderoso à voz do medo. Não precisa ser apenas figuras históricas. Olhe ao seu redor. Quem em sua vida personifica as qualidades que você admira? Um avô, um mentor, um amigo. Observe como eles lidam com a adversidade. Converse com eles. Aprenda com eles. O objetivo é popular sua mente com exemplos de força e virtude. O crítico interno prospera no isolamento. Ele te convence de que você é o único que se sente inadequado. Ao se conectar com a sabedoria e a força dos outros, você percebe que suas lutas não são únicas. Você percebe que a força é uma habilidade que pode ser aprendida e cultivada. Você está se juntando a uma longa linhagem de homens que lutaram as mesmas batalhas internas e venceram. Você não está sozinho nesta guerra. O terceiro pilar é a prática da atenção plena e da reflexão diária. A cidadela não se constrói em um dia. Ela é reforçada todos os dias, através de pequenos rituais. Reserve 10 ou 15 minutos no final de cada dia para uma revisão estoica. Não é sobre se culpar por seus erros, é sobre uma análise objetiva. Sêneca descreve essa prática. Eu examino meu dia inteiro e repasso minhas ações e palavras. Não escondo nada de mim mesmo, não passo por cima de nada. Faça a si mesmo 3 perguntas. O que eu fiz de errado hoje? O que eu fiz de certo? O que eu poderia ter feito de maneira diferente? O objetivo é o aprendizado, não a punição. É uma conversa calma e racional com você mesmo. Essa prática treina sua mente para ser seu próprio coach, em vez de seu próprio crítico. Essa reflexão noturna é onde você integra todas as ferramentas que discutimos. Você pode notar momentos em que deu ouvidos ao crítico e se sentiu paralisado. Em vez de se culpar, você analisa: ok, aqui eu esqueci da dicotomia do controle. Da próxima vez, vou me lembrar de focar apenas no que posso controlar. Ou talvez você note um momento em que agiu com coragem apesar do medo. Você reconhece isso. Aqui eu apliquei a ação como antídoto. Funcionou, devo fazer mais disso. Com o tempo, essa prática diária se torna um hábito.
Você se torna mais consciente de seus padrões mentais. Você se torna mais habilidoso em aplicar as ferramentas certas no momento certo. Você está, literalmente, religando seu cérebro. Você está construindo, pedra por pedra, as muralhas da sua cidadela interna, tornando-a impenetrável aos ataques do medo e da dúvida. Quarto pilar: a comunidade. Os estoicos originais não eram eremitas. Eles debatiam suas ideias na estoa, o pórtico público. O homem moderno, apesar de hiperconectado, muitas vezes está profundamente isolado em suas lutas internas. Seu crítico te diz que você deve resolver tudo sozinho, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Isso é uma mentira. A verdadeira força está em reconhecer que você não tem todas as respostas e em buscar a sabedoria de outros que estão na mesma jornada. Encontre seu grupo. Pode ser um grupo de amigos com quem você pode ter conversas honestas. Pode ser um grupo de leitura. Pode ser uma comunidade online focada em desenvolvimento pessoal e estoicismo. Compartilhar suas lutas com outros homens de confiança não apenas alivia o fardo, mas também expõe as mentiras do seu crítico. Quando você ouve outro homem descrever a mesma voz de dúvida em sua cabeça, a ilusão de que você é unicamente falho se despedaça. Nessa comunidade, você não busca validação ou pena. Você busca perspectiva e responsabilidade. Você compartilha suas vitórias para inspirar os outros e suas derrotas para aprender com as experiências deles. Vocês se tornam espelhos uns para os outros, refletindo não apenas as fraquezas, mas também a força que talvez não vejam em si mesmos. Um bom amigo ou mentor pode muitas vezes ver através das mentiras do seu crítico com mais clareza do que você. Ele pode te lembrar de suas forças quando você só consegue ver suas falhas. A cidadela interna é sua responsabilidade pessoal, mas ter aliados guardando os portões com você a torna exponencialmente mais forte. O homem que tenta lutar essa guerra sozinho está escolhendo lutar com uma mão amarrada nas costas. O homem sábio luta com um exército ao seu lado. A implementação final de tudo isso é a criação de um novo monólogo interno. O crítico não desaparece da noite para o dia. Em vez de tentar silenciá-lo, seu objetivo é tornar a voz da sua filosofia estoica mais alta e mais convincente. No início, isso exigirá esforço consciente. Quando o crítico disser, "Isso é muito difícil", você conscientemente o substitui por, "O obstáculo é o caminho". Quando ele disser, "Você não é bom o suficiente", você responde com, "Meu valor está no meu caráter, não no resultado". Você está, essencialmente, reprogramando o roteiro padrão da sua mente. Memorize alguns mantras ou citações estoicas que ressoam com você. Controle suas percepções. Direcione suas ações corretamente. Aceite o que está fora do seu controle. Tenha-os prontos para quando a autocrítica atacar. Com a prática consistente, esse novo monólogo se torna automático. Ele se torna sua nova voz padrão. Você não precisará mais pensar conscientemente em refutar o crítico. Sua mente fará isso por você. Você terá construído um sistema imunológico mental que identifica e neutraliza pensamentos de autossabotagem antes mesmo que eles possam tomar conta. Este é o objetivo final. Não uma mente vazia, mas uma mente bem ordenada. Uma mente onde a razão, a coragem e a virtude são os conselheiros do rei, e o crítico interno foi rebaixado a um bobo da corte barulhento, cujas piadas já não têm mais graça. Este é o estado de tranquilidade que os estoicos chamavam de ataraxia. Não é a ausência de problemas, mas a confiança inabalável em sua capacidade de lidar com eles. Vamos recapitular o método estoico. Primeiro, o diagnóstico. Você observa e identifica a voz do crítico, entendendo que ela não é você. Você a transcreve para despojá-la de seu poder. Segundo, as ferramentas defensivas. Você aplica a dicotomia do controle para focar no que pode mudar. Pratica o distanciamento cognitivo para não se identificar com os pensamentos,
Usa a visualização negativa para se vacinar contra o medo do fracasso e emprega a visão de cima para colocar suas preocupações em perspectiva. Terceiro, a contraofensiva. Você usa seu diário para refutar as mentiras do crítico com lógica. Pratica o amor fati para transformar seu passado em combustível. Usa a ação como o antídoto definitivo para a paralisia e busca o desconforto voluntário para construir resiliência. Quarto, a construção da cidadela. Você baseia seu valor na virtude, escolhe seus modelos, pratica a reflexão diária e se cerca de uma comunidade de apoio. Isso pode parecer muito. E é. Ninguém disse que forjar uma mente de aço seria fácil. É por isso que 99% dos homens não o fazem. Eles preferem o caminho mais fácil da autocomiseração e da mediocridade. Eles preferem ser escravos de seus impulsos e medos. O caminho estoico é um caminho de esforço constante. É uma prática diária. Haverá dias em que você vai escorregar. Haverá dias em que a voz do crítico parecerá mais alta. Isso é normal. A vitória não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. A diferença entre o homem que você é hoje e o homem que você pode se tornar está na aplicação consistente desses princípios. Não se trata de perfeição. Trata-se de progresso. Cada vez que você escolhe a razão em vez da reação, a coragem em vez do conforto, você está adicionando mais uma pedra à sua cidadela. Agora, uma distinção crucial. O objetivo não é se tornar um robô sem emoções. Essa é uma caricatura barata do estoicismo. As emoções acontecerão. A raiva, a tristeza, o medo, elas são reações naturais. A diferença estoica está no que acontece a seguir. O homem comum é sequestrado por suas emoções. Ele se torna a emoção. O estoico reconhece a emoção, a permite, mas não a deixa ditar suas ações. Ele sente o medo, mas age com coragem de qualquer maneira. Ele sente a raiva, mas responde com razão. Seu crítico interno é um mestre em usar suas emoções contra você. Ele usa um flash de ansiedade como prova de que você é um covarde. O estoico sabe melhor. Ele sabe que sentir medo não o torna um covarde. Ceder ao medo, sim. A verdadeira força emocional não é não sentir, mas sim não ser controlado pelo que você sente. Pense no seu crítico interno como um treinador de força extremamente abusivo. Ele coloca um peso enorme na sua frente e grita que você nunca será capaz de levantá-lo. Você tem 3 opções. A primeira, a mais comum, é acreditar nele, desistir e ir para casa. A segunda é gritar de volta, tentar lutar com ele e desperdiçar toda a sua energia. A terceira, a opção estoica, é ignorar os gritos, focar sua atenção inteiramente na barra, usar a técnica correta, respirar e levantar o peso. Você usa a presença dele não como uma fonte de dúvida, mas como o próprio desafio que te torna mais forte. Cada vez que você o ignora e age, você se torna mais poderoso. Com o tempo, os gritos dele se tornam apenas o ruído de fundo da sua academia mental. Você está muito ocupado levantando pesos para prestar atenção. A autossabotagem alimentada pelo crítico interno tem um custo. Não é um custo financeiro, mas é muito mais valioso. Custa suas ambições, custa seus relacionamentos, custa sua paz de espírito, custa a vida que você poderia estar vivendo. Cada vez que você cede à voz que diz, não tente, você paga um imposto sobre o seu potencial. No início, a parcela é pequena, mas ao longo de uma vida, os juros compostos da inação se acumulam em uma montanha de arrependimento. O método estoico é uma declaração de independência fiscal da sua mente. Você para de pagar esse imposto. Você decide investir 100% do seu potencial em ação, em crescimento, em virtude. Você decide que prefere o risco da arena ao conforto seguro, mas estéril, da arquibancada. Um erro comum é esperar se sentir confiante para agir. O crítico interno adora essa lógica. Ele te manterá esperando para sempre. A confiança, para um estoico, não é um sentimento,
É um subproduto. É o que acontece depois que você age. É o resultado de manter as promessas que você faz a si mesmo. É o respeito próprio que você ganha ao enfrentar seus medos, mesmo quando suas mãos estão tremendo. Portanto, inverta a equação. Não espere pela confiança para agir. Haja para construir a confiança. A cada ação, você está reescrevendo o seu próprio currículo interno. Você está acumulando evidências da sua própria competência e coragem. E, eventualmente, você terá um dossiê tão robusto que as acusações infundadas do seu crítico se tornarão simplesmente risíveis. Pense na jornada estoica não como uma guerra a ser vencida, mas como um jardim a ser cultivado. O crítico interno é como as ervas daninhas. Elas sempre estarão lá. Tentar erradicá-las completamente é uma batalha perdida e frustrante. O trabalho do jardineiro sábio não é esse. O trabalho dele é cultivar as plantas que ele quer, as virtudes, os hábitos produtivos, os pensamentos racionais, com tanto cuidado e diligência que elas se tornam fortes e saudáveis. Quando as plantas boas prosperam, elas roubam a luz do sol e os nutrientes das ervas daninhas. As ervas daninhas podem até estar lá no chão, mas se tornam pequenas e insignificantes, incapazes de sufocar o jardim. Foque em cultivar sua virtude, e a voz do vício murchará por falta de atenção. O conceito de eudaimonia é central para o estoicismo, muitas vezes traduzido como felicidade. Um termo melhor seria florescimento humano, ou viver em acordo com sua melhor versão. O crítico interno é a antítese da eudaimonia. Ele te incentiva a viver em desacordo com sua melhor versão. Ele te puxa para a pequenez, para a segurança, para a estagnação. Cada vez que você aplica um princípio estoico, você está dando um passo em direção à eudaimonia. Você está alinhando suas ações com a sua natureza racional mais elevada. Esta não é uma busca por prazeres fugazes, é a construção de uma satisfação profunda e duradoura. A satisfação que vem de saber que, independentemente das circunstâncias externas, você está agindo com integridade e coragem. É a única forma de felicidade que ninguém pode tirar de você. A autossabotagem muitas vezes se mascara de perfeccionismo. O crítico interno te diz: não comece até que você saiba exatamente como fazer perfeitamente. Ou, não entregue isso, ainda não está bom o suficiente. Este é um de seus truques mais inteligentes, porque parece virtuoso. Mas o perfeccionismo é apenas o medo vestido com roupas de trabalho. É o medo de ser julgado. Os estoicos eram pragmáticos. Eles se concentravam em fazer o seu melhor com o que tinham, aqui e agora. A ação imperfeita é infinitamente melhor do que a inação perfeita. O universo não recompensa a perfeição, ele recompensa a ação. O primeiro rascunho sempre será ruim. O primeiro treino sempre será desajeitado. A primeira tentativa sempre terá falhas. Aceite isso. Abrace o processo de melhoria iterativa. Faça. Aprenda. Repita. Essa é a fórmula para o progresso real. Outra armadilha do crítico interno é a ruminação. É quando ele te prende em um loop, repassando um erro do passado ou ensaiando um desastre futuro. Seu cérebro pensa que está resolvendo um problema, mas na verdade está apenas girando em falso, aprofundando os sulcos da ansiedade e da vergonha. A solução estoica é dupla. Primeiro, se o problema está no seu controle, pare de ruminar e comece a planejar. Transforme a preocupação em uma lista de ações. Segundo, se o problema está fora do seu controle, pratique a aceitação radical. Reconheça que pensar sobre isso não mudará o resultado. Direcione sua atenção para o momento presente, para a tarefa à sua frente. Use uma técnica de ancoragem, como focar na sua respiração. A ruminação é viver na sua cabeça. O estoicismo é sobre viver no mundo real, agindo onde a ação é possível. A liberdade, para um estoico, não é a capacidade de fazer tudo o que você quer. É um estado interno.
É a liberdade da perturbação, a liberdade do medo, a liberdade da tirania de opiniões externas e internas. Seu crítico interno é o seu carcereiro. Ele constrói as paredes da sua prisão com as barras do "e se" e "você não deveria". Cada ferramenta estoica que você aplica é um golpe nessas barras. Cada ação corajosa é um passo para fora da cela. Muitos homens vivem e morrem dentro dessa prisão mental, sem nunca perceber que a porta sempre esteve destrancada. Eles simplesmente nunca tentaram abri-la. O método que delineamos aqui não é apenas um guia para silenciar uma voz. É um mapa para a verdadeira liberdade. A liberdade de ser o homem que você foi destinado a ser. Seu crítico interno se alimenta de ambiguidade. Ele prospera quando seus objetivos são vagos e seus valores não estão claros. Eu quero ter mais sucesso. O que isso significa? É um prato cheio para o crítico dizer que você nunca chegará lá. A clareza é seu inimigo. Portanto, seja brutalmente claro consigo mesmo. Defina o que o sucesso significa para você, com base em seus próprios valores, não nos da sociedade. Defina metas específicas, mensuráveis e, mais importante, focadas no processo, não no resultado. Não, eu vou ganhar R$ 1 milhão, mas eu vou fazer 50 ligações de vendas esta semana. O primeiro está fora do seu controle, o segundo está totalmente dentro. Quando você tem um plano de ação claro, baseado em coisas que você pode controlar, a voz da dúvida tem muito menos espaço para operar. Ela não pode discutir com uma lista de tarefas. O estoicismo não é uma filosofia passiva de resignação, é uma filosofia de agência radical. Trata-se de assumir 100% de responsabilidade por seu domínio interno. O homem comum culpa as circunstâncias, as outras pessoas, a economia. Ele se vê como uma vítima. Essa mentalidade de vítima é o habitat natural do crítico interno. Ele adora dizer, viu, o mundo está contra você. É melhor não tentar. O estoico recusa-se a ser uma vítima. Ele se vê como um agente. Ele pode não controlar o que acontece com ele, mas ele sempre controla como ele responde. Essa mudança de uma mentalidade de vítima para uma mentalidade de agente é talvez a mais profunda que um homem pode fazer. É a diferença entre ser uma folha ao vento e ser o capitão de um navio em uma tempestade. O vento e as ondas não estão sob seu controle, mas o leme está firmemente em suas mãos. A resistência que você sente, a voz que te puxa para trás, não é um sinal para parar. É um sinal de que você está no caminho certo. Steven Pressfield chama isso de a resistência. É uma força universal que se opõe a qualquer ato de crescimento, criatividade ou coragem. Seu crítico interno é o porta-voz pessoal da resistência. Quando você o ouve mais alto, é porque você está se aproximando de um avanço. É porque você está desafiando seus limites. O homem mediano sente essa resistência e recua. Ele a interpreta como um sinal de que não deveria prosseguir. O guerreiro estoico a sente e se inclina para ela. Ele a usa como uma bússola, apontando diretamente para o que ele mais precisa fazer. O medo não é a barreira. O medo é o caminho. O que você mais teme fazer é, muitas vezes, exatamente o que você precisa fazer para evoluir. O poder do hábito é fundamental aqui. O seu crítico interno é um hábito mental, esculpido por anos de repetição. Você não o substituirá com uma única epifania. Você o substituirá com novos hábitos. O hábito da reflexão diária. O hábito de questionar seus pensamentos. O hábito de tomar pequenas ações corajosas. O hábito de buscar o desconforto. No início, exigirá força de vontade, mas, como qualquer hábito, com a repetição, torna-se automático. A disciplina precede a motivação. Você não espera se sentir motivado para praticar. Você pratica para se tornar motivado. Cada repetição fortalece os novos caminhos neurais e, eventualmente, o caminho da coragem e da razão se torna mais percorrido e mais fácil de seguir,
do que o antigo caminho do medo e da dúvida. Um conceito poderoso a se considerar é o do alter ego. Atletas e artistas usam isso o tempo todo. Eles criam uma persona, um avatar de sua melhor versão, e entram nela para performar. Quando o crítico interno atacar, não o enfrente como o você atual, cheio de dúvidas. Enfrente-o como seu alter ego estoico, como o comandante da sua mente, como o estrategista resiliente. Dê um nome a essa sua versão mais forte. Pergunte-se: o que o estrategista faria agora? Isso cria uma camada de separação e te dá acesso a recursos de força e calma que você pode não sentir que possui no momento. Não é sobre ser falso. É sobre agir como a pessoa que você quer se tornar, até que você se torne essa pessoa. É um ensaio para sua futura identidade. A gratidão é uma arma surpreendentemente eficaz contra o crítico interno. O crítico prospera na mentalidade de escassez. Ele está sempre apontando o que está faltando, o que está errado, o que você não tem. A prática da gratidão força sua mente a focar no que você tem, no que está certo, no que está funcionando. Comece ou termine seu dia listando 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Não precisa ser algo grandioso. A saúde que te permite treinar, um teto sobre sua cabeça, uma conversa com um amigo. A gratidão não nega as dificuldades, mas muda seu foco. Uma mente focada na abundância tem menos espaço para os sussurros de escassez do crítico. É difícil sentir pena de si mesmo quando se está genuinamente grato. Seu ambiente importa. Ele pode ser um acelerador ou um freio para sua prática estoica. Se você está cercado por pessoas cínicas, queixosas e medrosas, a voz do seu crítico interno será amplificada pelo coro ao seu redor. Eles validarão suas piores dúvidas. Por outro lado, se você se cerca de pessoas que são ambiciosas, resilientes e que te responsabilizam, seu ambiente se torna um multiplicador de força. Faça uma auditoria brutal do seu círculo social e do conteúdo que você consome. Eles estão te elevando ou te puxando para baixo. Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Escolha-as com o mesmo cuidado que um estoico escolheria seus pensamentos. Sua cidadela mental precisa de um bom bairro ao redor. O conceito estoico de o obstáculo é o caminho é a reestruturação final para lidar com o crítico interno. Normalmente, vemos a voz da dúvida como um obstáculo para a ação. E se, em vez disso, você a visse como parte necessária do caminho? E se a própria luta contra a autossabotagem fosse o exercício que te forja na pessoa que você precisa ser para alcançar seus objetivos? O objetivo não é chegar a um ponto onde não haja mais obstáculos internos. O objetivo é se tornar tão bom em superar esses obstáculos que eles se tornam triviais. A montanha não diminui, sua capacidade de escalá-la aumenta. Portanto, da próxima vez que seu crítico se levantar para te paralisar, não o veja como um problema. Veja-o como uma oportunidade. Uma oportunidade de praticar a coragem. Uma oportunidade de treinar a razão. Uma oportunidade de se tornar mais forte. Lembre-se de que a autocompaixão não é inimiga do estoicismo. A autocompaixão, no sentido estoico, não é pena de si mesmo. É tratar a si mesmo como você trataria um bom amigo que está lutando. Com firmeza, mas com justiça e encorajamento. Seu crítico interno é um tirano. Não o substitua por outro. Quando você falhar, e você vai, não se entregue a uma onda de autoflagelação. Isso é apenas o crítico interno assumindo uma forma diferente. Em vez disso, reconheça o erro objetivamente, aprenda a lição e volte para a arena. A disciplina sem autocompaixão se torna rigidez quebradiça. A verdadeira resiliência é uma combinação de aço e flexibilidade. Seja duro com seus padrões, mas seja compreensivo com seu processo de aprendizado. A indiferença estoica é outro conceito frequentemente mal interpretado.
Não significa não se importar com nada. Significa atribuir o valor correto às coisas. A opinião do seu crítico interno é um indiferente. Ele não tem valor intrínseco. Ele não pode te tornar uma pessoa melhor ou pior. Apenas suas ações podem fazer isso. Pratique a indiferença em relação aos seus próprios estados mentais flutuantes. Hoje você pode se sentir motivado. Amanhã pode se sentir inseguro, indiferente. Seus sentimentos são como o clima, interessantes de se notar, mas não devem ditar seus planos. Seu plano é agir de acordo com a virtude, chova ou faça sol em sua paisagem interna. Essa indiferença cultivada em relação ao ruído interno é a marca de uma mente verdadeiramente livre. O propósito é a sua estrela do norte. Sem um propósito claro, um porquê que seja maior do que você, é fácil ser desviado pelos ventos da dúvida e do medo. Seu crítico interno é muito bom em atacar objetivos egoístas. Quem é você para querer mais dinheiro ou fama? Mas é muito mais difícil para ele atacar um propósito baseado em serviço. Quando seu objetivo é contribuir, ajudar sua família, criar algo de valor para sua comunidade, a luta se torna menos sobre você e mais sobre a missão. Um propósito forte te dá uma razão para suportar o desconforto e ignorar a dúvida. Pergunte a si mesmo: para quem eu estou fazendo isso? Qual legado eu quero deixar? Quando você tem uma resposta clara para isso, a voz do seu crítico se torna um sussurro diante do rugido do seu propósito. O humor é uma arma subestimada. O seu crítico interno se leva muito a sério. Ele é pomposo, dramático e completamente sem senso de humor. Rir de seus próprios pensamentos ansiosos e catastróficos pode ser incrivelmente libertador. Quando você se pegar em um loop de preocupação, tente exagerá-lo a um nível absurdo. Se eu cometer um erro nesta apresentação, serei demitido, nunca mais encontrarei um emprego, minha família me abandonará e terei que viver em uma caixa comendo restos de comida. Dizê-lo em voz alta em sua forma mais ridícula expõe o quão irracional ele realmente é. O humor cria distância. Ele quebra o feitiço da seriedade e te lembra de não levar o drama da sua mente tão a sério. O sábio estoico sabe que a vida é séria, mas não precisa ser sombria. A jornada de dominar o crítico interno não tem uma linha de chegada. É uma prática contínua. É a grande obra da sua vida. Haverá platôs, haverá retrocessos. A questão não é se você alcançará um estado de perfeição imperturbável. A questão é: você está disposto a se engajar na prática dia após dia? Você está disposto a ser o cientista em seu próprio laboratório mental, o general em seu próprio campo de batalha interno? O homem que aceita essa responsabilidade já está a meio caminho da vitória. Ele parou de esperar que o mundo o conserte e começou o trabalho de se forjar. Este é o chamado do estoicismo. Não é uma promessa de uma vida fácil, mas uma promessa de que você pode se tornar forte o suficiente para lidar com uma vida difícil. E essa é a única promessa que importa. A simplicidade é uma virtude estoica. O mundo moderno nos empurra para a complexidade. Mais coisas, mais notificações, mais distrações. Essa complexidade é um terreno fértil para a ansiedade e a autocrítica. Simplifique sua vida. Simplifique seu ambiente. Simplifique seus compromissos. Uma vida mais simples leva a uma mente mais clara. Menos coisas para se preocupar. Menos decisões para tomar. Isso libera sua energia mental para focar no que realmente importa, seu caráter e suas ações. O seu crítico interno adora a desordem, porque é onde ele se esconde. Uma mente e uma vida ordenadas não lhe dão lugar para se aninhar. Seja implacável ao eliminar o que não é essencial. A clareza e o foco que você ganhará serão suas melhores defesas. O corpo e a mente estão intrinsecamente ligados. Os estoicos sabiam disso. Eles valorizavam a robustez física. Você não pode esperar ter uma mente forte se negligencia seu corpo. Exercício físico regular,
sono de qualidade e uma alimentação adequada não são opcionais. São a base sobre a qual a resiliência mental é construída. O exercício, em particular, é um poderoso antídoto para a ruminação e a ansiedade. Ele queima o excesso de cortisol e libera endorfinas. É uma forma de desconforto voluntário. Quando você está fisicamente forte, você se sente mentalmente mais capaz. Não subestime o poder da fisiologia. Cuide do seu corpo como um guerreiro cuida de sua arma. Ele é o veículo que carrega sua mente através das batalhas da vida. A palavra final sobre a autossabotagem é esta. Ela é uma tentativa equivocada de se proteger. Seu crítico interno não é mau. Ele é um guarda assustado e mal treinado. Ele pensa que ao te manter pequeno, ele está te mantendo seguro. O seu trabalho não é matá-lo, mas reeducá-lo. Com cada ação corajosa, com cada pensamento racional, você está mostrando a ele que existe uma forma melhor de viver. Você está mostrando a ele que o crescimento não é perigoso, que o fracasso não é fatal. Com o tempo, com consistência, o guarda aprende. Ele pode nunca abandonar seu posto, mas ele aprenderá a confiar no seu julgamento. Ele aprenderá que o verdadeiro perigo não está na arena, mas em nunca ousar entrar nela. Ele se tornará menos um carcereiro e mais um observador silencioso, maravilhado com a força do homem que você se tornou. Considere a metáfora do escultor. Você é, ao mesmo tempo, o mármore e o escultor. O crítico interno é o medo de quebrar a pedra. É a voz que diz: e se você lascar a peça errada? E se a estátua final for feia? Ele te incentiva a deixar o bloco de mármore intocado, seguro em sua forma bruta e sem potencial. O estoico pega o cinzel e o martelo. Ele sabe que a única maneira de revelar a obra de arte interior é lascar pedaços. Ele sabe que haverá erros. Ele sabe que será um trabalho duro e barulhento. Mas ele também sabe que a alternativa é permanecer um bloco de pedra sem forma para sempre. Cada vez que você age apesar da dúvida, você está dando mais uma martelada, revelando um pouco mais da sua melhor versão. É um processo, não um evento único. O paradoxo estoico é que, ao se concentrar apenas no que você pode controlar, seus pensamentos e ações, você acaba tendo mais influência sobre o que não pode controlar. O homem que está desesperado pela aprovação dos outros raramente a consegue. Ele parece carente e inseguro. O homem que se concentra em ser virtuoso e age com integridade, indiferente à aprovação, muitas vezes a ganha como um subproduto. Da mesma forma, o homem que tenta desesperadamente silenciar seu crítico interno, lutando contra ele, apenas o fortalece. O homem que se concentra em suas ações, em seu propósito, e trata a voz como um ruído irrelevante, descobre que, com o tempo, a voz se acalma por conta própria. Concentre-se no processo, não no resultado. A vitória sobre o crítico não é o objetivo. É a consequência inevitável de uma vida bem vivida. A responsabilidade é a sua superpotência. A sociedade moderna incentiva a terceirização da responsabilidade. Se você está infeliz, é culpa do sistema, dos seus pais, do seu chefe. O crítico interno adora isso, pois te mantém em um estado de impotência. O estoicismo é a filosofia da responsabilidade radical. Tudo o que acontece em sua mente é sua jurisdição. Seus pensamentos, suas reações, suas escolhas. Assumir essa posse total é assustador no início, mas é a única fonte de poder verdadeiro. Se a culpa é sua, então a solução também está em suas mãos. Você não é mais uma folha ao vento, mas o mestre do seu universo interno. Quando você assume a responsabilidade total pelo seu estado mental, você tira do crítico interno qualquer poder de culpar fatores externos. A batalha se torna puramente interna, e é uma batalha que você está totalmente equipado para vencer. A prática do silêncio é crucial. Vivemos em um mundo de ruído constante, notificações, notícias, opiniões. Esse ruído externo alimenta o ruído interno. Reserve um tempo todos os dias para o silêncio.
sem música, sem podcasts, sem telas. Apenas você e seus pensamentos. No início, isso pode ser desconfortável. O crítico interno aproveitará a oportunidade para gritar mais alto. Deixe-o, apenas observe. Com a prática, o silêncio se torna um espaço onde você pode ouvir uma voz mais profunda e mais calma. A voz da sua razão, da sua intuição. É no silêncio que você pode realmente aplicar as ferramentas estoicas, distinguir o sinal do ruído. O homem que não suporta ficar sozinho com seus pensamentos será sempre um escravo deles. O homem que faz as pazes com o silêncio encontra a fonte da soberania. Lembre-se da impermanência. Tudo muda. Seus sentimentos, suas circunstâncias, até mesmo a intensidade do seu crítico interno. Quando você estiver em um momento de intensa autocrítica, lembre-se, isso também passará. Não se apegue a estados mentais negativos como se fossem permanentes. Eles são nuvens passageiras. Da mesma forma, quando se sentir bem, não se apegue a isso desesperadamente. A impermanência não é uma fonte de desespero, mas de liberdade. Ela te liberta da tirania do momento presente. Saber que nada dura para sempre te dá a resiliência para suportar os tempos difíceis e a humildade para apreciar os bons. Seu crítico interno tenta vender cada sentimento negativo como uma sentença de prisão perpétua. A sabedoria da impermanência é a chave que abre a cela. Finalmente, entenda que esta não é uma batalha que você vence através da força bruta. É uma campanha que você vence através da inteligência e da consistência. Não é sobre ser o homem mais forte na sala, mas o mais sábio. É sobre jogar o jogo longo. Cada dia é uma oportunidade de praticar. Cada desafio é um teste. Cada pensamento negativo é uma chance de aplicar seu treinamento. Veja a si mesmo como um atleta mental. Você não espera estar em forma para a competição em um dia. Você treina todos os dias, com foco e intenção. Alguns dias o treino é bom, outros é ruim. Mas você aparece de qualquer maneira. A consistência é mais importante que a intensidade. O homem que pratica esses princípios de forma consistente, mesmo que imperfeitamente, ao longo do tempo, se tornará irreconhecível para sua versão anterior. Ele terá forjado uma mente que é verdadeiramente uma arma, e não mais uma prisão. Chegamos ao fim do nosso plano de batalha. E se há uma única verdade que você deve levar daqui, é esta. O silêncio que você busca não é a ausência do crítico, mas a presença do seu próprio comando. A voz nunca pode desaparecer completamente, mas ela pode ser destituída de toda a sua autoridade. Você é o imperador da sua mente, não seu servo. O crítico interno é apenas um senador barulhento e medroso, cujo conselho você pode e deve escolher ignorar em favor da razão e da virtude. Este método estoico não é uma solução rápida. É um sistema operacional para a vida. É um compromisso vitalício com a automaestria. A jornada é árdua, mas a recompensa é a verdadeira liberdade. Uma paz interior que não depende de circunstâncias externas. Uma força que vem de dentro. Se esta mensagem ressoou com o estrategista dentro de você, se você sentiu um chamado para se juntar às fileiras dos homens que escolhem governar a si mesmos, então inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outro homem que precisa ouvir isso. Sua jornada é sua, mas não precisa ser solitária. Obrigado por investir seu tempo e sua atenção. A verdadeira batalha começa agora, não na tela, mas na sua mente. E para o seu primeiro ato de comando, eu te deixo com uma pergunta. Qual é a primeira, pequena e corajosa ação que você vai tomar nas próximas 24 horas para provar que seu crítico interno está errado? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos começar a construir evidências juntos.